Olá, galerinha! Hoje a gente vai estudar sobre o romantismo no Brasil, só que agora segunda geração. Então essa é a nossa aula número 2. E essa aula não é uma aula revisional, é uma aula de conteúdo novo. Então peguem aí o material de vocês e comecem a anotar tudo que a gente está vendo, beleza? Quando a gente começou a estudar sobre o romantismo, eu expliquei para vocês que o romantismo no Brasil, ele é dividido na parte de prosa e na parte de poesia. As poesias, elas são divididas em 3 gerações. Na primeira geração, a gente estudou que é quando eles falam lá do índio, exaltam o índio, a natureza e idealizam uma mulher, idealizam um amor. E agora aqui na segunda geração, essa geração ela é chamada de geração do mal do século, ou geração ultrarromântica. O que isso quer dizer? Quando eu falo para vocês de paixão e de amor, pensem aí qual é o filme ou qual é o livro, o que vocês conhecem que seja a maior exaltação de amor que você já tenha visto. Qual é essa história? Quando eu falo de amor, de ultrarromântico, esse prefixo ultra, ele indica algo além daquilo que é esperado, algo exagerado. Então aqui dentro desse romantismo, na segunda geração, é o amor exagerado, é o amor que supera todas as expectativas ali que aquele eu lírico ele pretende. Quando eu falo de superar expectativas, isso não quer dizer que é uma expectativa boa. Então vamos entender aqui. O romantismo, que é a segunda geração, ele tem dois grandes influenciadores, que é o Lord Byron e o Goethe, ou Goethe, como em alguns lugares eles falam. O Lord Byron, ele ficou conhecido como um escritor que ele era muito depressivo e que ele trazia dentro dos seus textos uma ideia de sofrimento amoroso. E o Goethe, ou Goethe, ele escreveu um livro que é chamado O Sofrimento do Jovem Werther, que é um homem que ele se apaixona em uma festa por uma mulher, ele se apaixona perdidamente por essa mulher e ele vai ali criando, né, expectativas com aquele amor, só que ele descobre que aquela mulher por quem ele se apaixonou, ela está prometida para um outro homem e esse personagem, Werther, ele começa a sofrer de amores por essa mulher, só que ele percebe que essa idealização, esse amor que ele sente exagerado por essa mulher, ele nunca conseguirá ter, né? Ele nunca conseguirá ter esse amor. Então esse homem, que é o protagonista da história, ele se mata, né, por não ter esse amor correspondido, por não ter essa amada. E esse livro, esse homem, né, esse escritor, Goethe, ele fica conhecido mundialmente como um dos grandes influenciadores dessa geração mal do século, que é a geração pessimista, é a geração daqueles escritores que eles amavam demais e que eles transpareciam isso dentro da sua poesia. Então, para a gente entender o mal do século na época, como ficou conhecido, era um mal do século voltado para a depressão. Então era um grupo de jovens que, influenciados por esses 2 escritores aqui, eles viam a vida com um único objetivo, né, que era o sofrimento amoroso. Para eles, essa depressão e esse sentimento exagerado do ultrarromantismo era o que fazia sentido. Só que tudo que eles buscavam ali, da mesma forma como esse escritor fez lá no livro, ele era apaixonado por alguém, que era essa ideia ultrarromântica. Porém, esse amor não foi correspondido. Tanto o Byron como o Goethe, eles buscavam uma única solução para a vida, que era através da morte, né? Então, não como esse escritor aqui representou através do suicídio, mas outros escritores representavam que aquele eu lírico, aquele personagem da história, ele fazia tudo para que a morte chegasse mais cedo, para que aquele sofrimento dele ali acabasse. Então, quando eu falo da segunda geração, existem várias características comuns. Pessimismo,
Então, todo poema da segunda geração que vem falar desse amor não correspondido, ele traz a ideia de pessimismo, então nada faz sentido, nada tem sentido, nada vai dar certo. Então, a ideia de pessimismo, a ideia da depressão. Então, se eu vejo tudo com essa ideia de pessimismo, a depressão ela vem, ela acompanha aquele eu lírico, ela acompanha o escritor. A ideia do exagero sentimental, que é essa característica ultrarromântica. Então, são escritores que não sabem amar sem sofrer, eles amam demais. E a gente até havia conversado sobre isso na sala, que a ideia do romantismo, do amor, ele é algo que não deve trazer sofrimento. A partir do momento que esse escritor, que esse autor, ele busca o sofrimento dentro do eu lírico, já é um amor irracional, já é essa parte ultrarromântica, né? Já é algo que não traz felicidade para quem está vivendo ali. Além disso, ele traz a ideia do egocentrismo, então o eu, ele prevalece muito aqui na segunda geração, porque esse sofrimento eu exponho tudo que eu estou sentindo, então a minha parte, o meu sentimento é o que importa, não da outra pessoa. Então eu mostro que eu sofro, eu mostro o que eu estou sentindo, então é algo muito individualista, por isso eu estar presente. Idealização da mulher amada, então essa mulher ela é idealizada a tal ponto que faz com que aquele eu lírico, aquele escritor, pode ser na prosa, como aconteceu lá em Portugal, ele idealize tanto essa mulher que ele venha a sofrer por ela e até mesmo querer a morte por não ter um amor correspondido. A exaltação da boemia, que é justamente aquela vida desregrada. Então os escritores aqui da segunda geração, eles não se importam com regras, porque eu vou exaltar, eu vou demonstrar tudo aquilo que eu estou sentindo, então eu vou exaltar o meu sentimento. E esse sentimento, ele não traz coisas boas, ele vai trazer ali só coisas negativas, só coisas pessimistas. E além disso, os escritores da segunda geração, eles trazem a ideia da fuga da realidade. Então eles buscam, através de todo esse sofrimento aqui, fugir daquilo que é real. Então eles não encaram a realidade. Eles fogem da realidade através de sofrimento e trazendo ainda mais sofrimento para eles, beleza? Quando eu falo da segunda geração, existe um momento que eles chamam de saudosismo, que é o momento em que esses escritores, eles identificam que são momentos felizes dentro da vida deles. Então, a partir de tudo isso aqui, tudo isso que eles estão vivendo traz tristeza, porém, o momento de alegria que algumas vezes eles mencionam dentro da poesia da segunda geração é a saudade da infância. Então, a infância é um momento de felicidade. Depois da infância, o que vem dali, o sofrimento amoroso, traz apenas desilusão para esse escritor e para esse eu lírico, beleza? Dentro do Brasil existem dois grandes escritores, que é o Álvares de Azevedo, né, e o Casimiro de Abreu. Na semana que vem a gente vai voltar e vai falar um pouquinho mais sobre a segunda geração, né, mas eu quero que hoje vocês tenham um mapa mental para fazer sobre esse conteúdo. Então pesquisem aí mais sobre esses escritores, se vocês já quiserem dar uma conhecida melhor sobre eles. E a partir de tudo que a gente viu aqui, vocês vão criar um mapa com as principais características da segunda geração do romantismo, como ela aconteceu aqui no Brasil e qual foi o período, beleza? Boa semana para vocês!